Olá, equipe. Hoje eu vim apresentar para vocês o protocolo de prevenção à lesão por pressão. Mas o que é uma lesão por pressão? Segundo a NUAP, que é a organização dedicada à prevenção e o tratamento de lesão por pressão, ela define a lesão por pressão como qualquer dano na pele ou tecidos moles. Geralmente, esse dano pode ocorrer sobre uma proeminência óssea, ou também pode acontecer por um uso de um dispositivo médico, ou um artefato. Esse artefato seria uma dobradura de um lençol, né? Então, essa lesão na pele, ela tanto pode estar íntegra, como é uma úlcera aberta, né? Então, a gente tem que estar atento aqui, o calcânio do nosso paciente, você vê que tem só uma peremia, então é uma lesão íntegra, mas é uma lesão por pressão, né? Nós temos nosso neonato na UTI neonatal que causou uma lesão devido a um CPAP, né? Um dispositivo médico. Então já causou aqui, já tem uma lesão já aberta. E as lesões por pressões, elas podem ser adquiridas durante a internação hospitalar, né? Pode aparecer devido a condições físicas, nutricionais, faixa etária, mobilidade prolongada e restrição no leito, ou até mesmo pela necessidade do dispositivo médico, como é o caso dos nossos recém-nascidos que estão internados na UTI. Eles já têm um fator importante, que é a pele fina e frágil, e eles necessitam desses dispositivos para a sua recuperação, fazendo com que aumente esse risco de lesão, né? Então, o objetivo do nosso protocolo é prevenir, né, a ocorrência de lesão nos pacientes através de uma avaliação, e essa avaliação será feita através de escalas, e assim direcionar a melhor medida preventiva de forma individualizada. E a comissão de pele hoje está aí atuante, a comissão de pele da Clínica Santa Helena, com o objetivo de ampliar ações voltadas para a prevenção, que vai ser a nossa maior prioridade, como também a educação continuada das equipes, né, com a finalidade de melhorar a qualidade da assistência e também direcionar o melhor tratamento para as lesões existentes. Então, a comissão de pele vem aí, tanto para trabalhar na prevenção, como no treinamento das equipes, né, no treinamento das equipes, como também para tratar as lesões que vinham a existir, né? E como nós podemos tratar, como nós podemos prevenir essas lesões, né? Quais são as nossas ações? Então, primeiro de tudo, nós temos que avaliar o risco que esse paciente tem a vir a desenvolver lesões para direcionar a melhor assistência, o melhor plano terapêutico. Depois, orientar esse paciente, né? Informar a ele que ele precisa fazer a mudança de decúbito, informar o acompanhante para poder ajudar a fazer a realização da mudança de decúbito, mostrar a ele que nós temos esse reloginho para ele poder ir lembrando, né? Todos os quartos, todas as acomodações têm esses relógios para ajudar a ele a lembrar que tem que fazer a mudança de decúbito a cada 2 horas, né? Reavaliar esse paciente diariamente, né? A depender do risco desse paciente, a gente fala diariamente, mas a depender do risco que esse paciente venha a ter, ele vai ter que ser reavaliado a cada turno. Inspecionar a pele desse paciente, né? Observar a umidade, se a umidade está excessiva, se está baixa, né? Que aí vem a hidratação. Uma pele muito seca pode abrir lesão. Então, informar o paciente, orientar ele o uso de hidratantes para hidratar essa pele, a ingesta mais de água, a parte nutricional desse paciente, né? Ver como é que ele está a alimentação, o posicionamento desse paciente, se ele está fazendo a troca de mudança de decúbito, oferecer os coxins que estão disponíveis nas unidades aos pacientes para ajudar nesse posicionamento com o uso dos coxins, que você vai ajudar, e os dispositivos médicos, né? Se tem algum dispositivo médico que está machucando essa pele, né? E nosso instrumento
de avaliação que nós vamos utilizar, né, devido a essa predisposição que esses pacientes têm, né, que estão internados, que ele tem de adquirir lesões por pressão. Então, nós profissionais vamos realizar uma observação mais rigorosa. E essa avaliação, esse risco desses pacientes, nós vamos fazer através de instrumentos validados. E aqui na Santa Helena, nós vamos utilizar as escalas de Braden, as escalas de Sramit e a escala de Elpo. Essas escalas, elas vão avaliar os fatores de risco que os nossos pacientes têm em desenvolver lesões. E a partir de pontuações, nós vamos planejar, né, fazer um planejamento preventivo para o nosso paciente, para que ele não venha desenvolver lesões. Então, a escala de Braden, ela será utilizada para os pacientes internados, os pacientes adultos internados nas alas. A escala de Elpo, ela será utilizada no centro cirúrgico. E a escala de Sramit, ela será utilizada na UTI neonatal, que são nos pacientes, nos recém-nascidos. Então, na escala de Braden, nós temos os fatores de risco que nós vamos avaliar, que é a percepção sensorial, umidade, mobilidade, nutrição, fricção e deslizamento. E vamos ter uma pontuação de 1 a 4. A depender do nosso grau de risco, nós vamos classificar esse paciente em risco brando, risco moderado e risco severo, se for abaixo de 11. Já na escala de Elpo, nós vamos avaliar tipo da posição cirúrgica, tempo de cirurgia, suporte, superfície de suporte, tempo de anestesia, posição dos membros, comorbidades, idade do paciente. Então, se tiver um paciente com risco igual ou maior que 20, então esse paciente será classificado como risco alto. Se for um paciente abaixo ou igual a 19, será considerado um risco baixo. Vamos pontuar o paciente, vamos pontuar cada item e vamos ter, no final, vamos ter o nosso score. E a escala de Sramit será para os pacientes na UTI neonatal, a idade gestacional, percepção sensorial, atividade e mobilidade, suporte respiratório, integridade da pele, as funções em coletas, nutrição. Então, também nós vamos classificar esse bebê enquanto risco baixo, risco moderado e risco alto. Será disponibilizado, para facilitar o trabalho da equipe e também melhorar a qualidade da assistência, fluxogramas. Nesse fluxograma, ele vai ter a escala de cada setor, se for nas alas, a escala de Braden, se for no centro cirúrgico, a escala de Elpo, se for na UTI, a escala de Sramit. Com a escala no verso, para você classificar esse paciente e dar seu score. No fluxograma, ele vai ter como você deve proceder diante o paciente com score com risco baixo, com risco moderado e um risco baixo. Vai estar tudo descrito como você tem que proceder para cada paciente. Então, o paciente de risco baixo, como eu devo proceder, um paciente de risco moderado, como eu devo proceder, e o de risco severo. A mesma coisa no paciente no centro cirúrgico, né? Como você deve proceder. Lembrando também que na sala de recuperação pós-anestésica é onde a gente vai começar a nossa mudança de decúbito, já começa lá na recuperação pós-anestésica. Então, eu sei que não vai ser uma mudança colocar o paciente muito lateralizado, mas lateralizar o quanto puder com o uso dos coxins, elevar esse calcânio do paciente. Então, esse paciente ficou numa mesa cirúrgica, muitas das vezes por 3, 4, 5 horas. Então, quando ele vem para a recuperação pós-anestésica, então a gente já tem que começar a utilizar os coxins que estão disponíveis, né? E evitar o uso evitar o aparecimento de lesões com esses cuidados. Lembrando que escreva, evolua, registre tudo no prontuário do paciente. O uso dos coxins, o uso da mudança de decúbito, certo? E no paciente na UTI neonatal, nós vamos também usar a escala, né, que é a escala de Sramit, e também lá vai ter como devo proceder em um neonato que teve risco baixo de lesão, com risco moderado, com risco alto e um risco muito alto. Então, vai ter todas as medidas de como agir com esse paciente.
O nosso sistema MV, você já consegue classificar esse paciente. Então, você só vai precisar pegar um fluxograma para olhar as medidas que você vai utilizar para esse paciente. Mas você entra no MV no paciente, vai lá em resumo clínico, scores clínicos. Então, vai vir aqui aparecer indicador. E aqui você vai digitar a escala que você deseja, né? Se for a escala de Braden, for para um paciente adulto, nas alas, para internamento, você coloca Braden. E automaticamente você vai respondendo, vai classificando, respondendo as perguntas que vai aparecendo. Quando você salva, vai aparecer lá o resultado. Então, automaticamente já classificou seu paciente com score 19. E você vai olhar lá se é o paciente de risco baixo, risco moderado, risco severo, risco alto, e vai proceder, né, usar o fluxograma de como você deve proceder com esse paciente, quais as medidas preventivas que você vai utilizar para esse paciente. Se for no centro cirúrgico, a mesma coisa. Entra no MB, no sistema, lá no prontuário do paciente, vai em resumo clínico, score clínico, indicador, digita ELPO. E aí você vai respondendo as perguntas, salva e vai dar o score. Com esse score, você vai saber como você vai utilizar, qual medida melhor que você irá utilizar para o seu paciente, né? Quais as medidas preventivas. A mesma coisa na UTIM. Então, entra no prontuário do paciente, resumo clínico, score clínico, indicador. No indicador, digita SRAMIT. Lá você vai responder todas as perguntinhas, vai salvar e já vai dar o score. E aí você vai saber se esse neonato, ele tem um score baixo, moderado, severo, muito alto, né? E lá você vai saber quais as medidas que você vai utilizar para esses pacientes, para prevenir, né, o aparecimento de lesão por pressão. E como as lesões, né, são classificadas, né? As lesões por pressão são classificadas por estágio. Nós temos o estágio 1, né, que é uma lesão íntegra, ela não está aberta, mas ela apresenta uma hiperemia, um edema, uma vermelhidão. Então, quando você vê qualquer vermelhidão, qualquer hiperemia na pele do paciente, principalmente nessas regiões calcâneo, região sacra, né? E você fazer a digitopressão, que é você pressionar em cima dessa lesão com o seu dedinho, então, e ver que não está esbranquecendo, ela não esbranquece, então ela é considerada uma lesão por pressão estágio 1. Já estágio 2, já tem perda da pele, já tem uma exposição da derme, e também ela pode apresentar em forma de bolha. E essa bolha pode estar tanto intacta, né, preenchida por algum tipo de exudato, ou ela pode estar rompida. Então, uma lesão que já tem aparecendo da derme, ou tem uma bolha, né, uma bolha tanto intacta como rompida, ela já é uma lesão por pressão estágio 2. A estágio 3, ela já tem perda total da pele e já tem aparecimento da gordura. Então, quando você já vê uma lesão com aparecimento de gordura, já é uma lesão por pressão estágio 3. A estágio 4, ela já tem toda a perda total da pele, já tem perda total da pele, e além da gordura, ela já vai ter exposição da fáscia, de músculo, de tendão, de ligamento, de cartilagem e até mesmo do osso, né? Então já é uma lesão muito profunda e já tem aparecimento de todos esses músculos, de todos esses órgãos aí, fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e osso. Já a lesão por pressão não classificável tem perda da pele, porém nós não podemos classificar essa lesão. Ela vai estar coberta por uma escara ou um esfacelo. Então, quando a gente retira essa escara, a gente consegue classificar essa lesão. Mas enquanto existe uma escara, um esfacelo cobrindo essa lesão, a gente não consegue classificar ela. Então, por isso que ela é considerada uma lesão não classificável. E geralmente ela já tem perda já total nessa pele.
Então, você pode observar aqui que ela já pode estar adquirindo já a parte de gordura, muitas das vezes pode atingir já parte de músculo, mas enquanto ela tiver com essa escara, coberta por uma escara, por um esfacelo, a gente não consegue classificar. Quando a gente consegue tirar esse esfacelo e esse escara, geralmente a gente consegue classificar essa lesão em estágio 3 ou 4. Mas enquanto isso, a gente não classifica ela. Então é considerada uma lesão por pressão não classificável. Já a lesão por pressão tissular profunda é uma lesão que ela já atinge bastante músculo, gordura, já pode chegar na fáscia, ligamentos, mas ela é coberta por uma. Ela pode também estar com a pele mais íntegra ou não, mas ela tem uma coloração vermelha escura, marrom ou púrpura, e que também não esbranquece. Quando se faz a digitopressão em cima dessa lesão, você vai ver que ela não esbranquece, ela é meio arroxeada. Porém, ela não é uma bolha, né? Não confunda aí. Bolha fica lá em lesão em estágio 2. Aí não é uma bolha, já é um tipo de lesão mais profunda. Porém, quando a gente não consegue, ela tem essa coloração. Não é aquela ferida assim aberta. Ela tem essa coloração avermelhada, púrpura, e que lembrando que não esbranquece quando a gente faz a digitopressão. Já a classificação por pressão por dispositivo médico é qualquer lesão que venha ser ocasionada por um dispositivo que foi criado para fins diagnóstico terapêutico, né? Geralmente, ele apresenta o formato de uma lesão, apresenta o formato do dispositivo que foi utilizado. Então, a torneirinha, né, um dispositivo médico, a sondagem vesical, então a sonda que ficou aqui, ó, por cima do paciente, uma torneirinha que ficou por cima do paciente, então causou uma lesão por pressão, que foi desencadeada por um dispositivo médico. E a lesão por pressão em membrana e mucosa também foi utilizada. É uma lesão nas membranas ou em qualquer tipo de mucosa, como é o fato do cardácio da tracostomia, do tubo orotraqueal, que às vezes confunde, porque foi desencadeada por um dispositivo médico, mas o local que estava essa lesão é uma mucosa, então a boca, né? Você pode, a boca, quando a gente usou o tubo orotraqueal, então a gente não consegue classificar. Foi uma lesão que foi na membrana ou em mucosa e que foi desencadeada também por um dispositivo médico. Já o dispositivo médico, a gente consegue classificar ele que não é em mucosa, certo? Pode ser em qualquer parte do corpo e não foi em mucosa. Quando é em mucosa ou algum tipo de membrana, a gente classifica como lesão por pressão em membrana e mucosa. E lembrando que tem lesões de pele que não é considerada lesão por pressão. Uma flebite, né? Então, a gente impulsionou, o paciente filtrou, então isso não é considerada lesão por pressão. E as dermatites de fralda, que às vezes a gente pode ter, né? Nossos pacientes lá na UTI, na UI, então ele não é considerada uma lesão por pressão. A equipe de enfermagem, ela tem um papel fundamental, né? Nós, da enfermagem, nós temos um papel fundamental na avaliação e na prevenção das lesões, por nós estar diretamente ligados à assistência. Então, é nós da enfermagem, nós vamos priorizar a prevenção e a formação de lesões, né? Agindo de maneira correta para que a pele do cliente, do nosso paciente, ele permaneça sempre intacta. Porém, nós temos profissionais, nós temos uma equipe multiprofissional que também irá nos dar um suporte, né? Como é o caso do nutricionista, que ele irá realizar uma avaliação nutricional adequada, ele também pode prescrever uma suplementação para esse paciente, se for o caso. Nós temos também os médicos, né? Se a gente precisar de uma sessão de exame, que se precisar de uma prescrição de terapias tópicas ou sistêmica, se for necessário. O psicólogo, né? No atendimento ao paciente conforme as necessidades, porque a ferida afeta o psicológico e a psicologia está aí para ajudar esse suporte.
Aqui são formas de posicionamentos, né? Nós temos disponíveis esses coxins nas unidades. Então, como nós podemos estar ajudando o nosso paciente, né, com o uso dos coxins. Então, disponibilizar para eles esses coxins, ajudar, utilizar também esses coxins na sala de recuperação pós-anestésica, né, levando as pernas do paciente, deixando esse calcânio aí mais livre, lateralizando o paciente o quanto dá com os coxins, né? As áreas de pressão do nosso perfil, nossos pacientes, então, cotovelo, ombro, cabeça, pode desenvolver lesão, mas o que mais pode predominar nos nossos pacientes, do perfil dos nossos pacientes, é o calcâneo e o quadril, então, onde a gente deve dar uma atenção maior, né, a esses pacientes. Então, sempre avaliar nosso calcânio. O paciente chegou na sala de recuperação pós-anestésica, eleve esse calcânio, não deixe ele mais com fricção na maca. Tentar lateralizar um pouquinho o que puder com o paciente, através dos nossos coxins. Algo muito importante, né, que eu vou falar para vocês, registro, né? Então, registre como está a pele do seu paciente, que orientações foram dadas ao seu paciente, que orientações que você realizou com esse paciente, que condutas você tomou com esse paciente, né? Então, o tipo de lesão, registre o tipo de lesão. Um exemplo aqui que eu deixei foi hiperemia em calcânio, né? A localização dessa lesão, as características, né? Que é o tamanho, comprimento, largura, profundidade, se tiver uma lesão. Se essa lesão tem exudato, que tipo de exudato, se é seroso, sanguinolento, serossanguinolento, purulento, a quantidade, se é pouco, moderado, está em grande quantidade, se tem odor presente ou não, e se está com que tipo de curativo, se está com curativo aberto ou oclusivo. Então, sempre avalie como está essa pele desse paciente e que orientações foram dadas, né? E registre que condutas também você tomou diante a esse paciente, né? Principalmente as condutas que você realizou para prevenção, para prevenir o aparecimento de lesão no seu paciente. Um exemplo de evolução que eu tenho aqui, que eu coloquei aqui para vocês, geralmente, nossos pacientes têm mais ferida operatória. Então, eu coloquei aqui a ferida operatória em região inguinal, com 10 centímetros de comprimento, ausência de sinais flogísticos, exudato e odor ausente, com curativo limpo e oclusivo. Mas também vocês também podem acrescentar, né, após a avaliação e inspeção do paciente, você avaliou que a pele estava íntegra, realiza orientação sobre medidas de prevenção de lesão com pressão, deixe isso registrado na sua evolução. Na UTIM, o RN que sai em uso de CPAP, após inspeção de septo, ausência de lesão, em narina sem sangramento, com aquecimento e umidificação adequados, né? Os locais de sensor de oxímetro de pulso sem lesão. Então, deixe tudo registrado, né? Isso acaba se respaldando que vocês orientou esse paciente e que vocês também tomaram conduta para prevenir a lesão por pressão, né? Para prevenir, né, as lesões de lesões por pressão desse seu paciente. Esse é o formulário que a comissão de pele elaborou, né, para quando a gente precisar solicitar autorizações do uso de coberturas, tanto na parte preventiva como na parte de tratamento. Então, se alguma paciente tiver um risco muito alto, um risco severo, e precise de um tipo de cobertura para prevenir lesão por pressão, nós da comissão de pele vamos preencher esse formulário para entregar na central de autorização para solicitar a autorização dessa cobertura, como também acompanhar, né, no caso de alguma lesão aberta de um tratamento, de uma lesão que está em uso de tratamento. Se precisar de um tratamento mais específico, nós vamos aplicar esse formulário também. Aqui foram as referências utilizadas para adiante no nosso protocolo, né? E por fim, eu venho
terminar com vocês, porque nós precisamos, né, que todos da enfermagem eles estejam inseridos na adesão do protocolo, colocando em prática a oferta de uma assistência mais segura, minimizando erros e danos aos nossos pacientes. Então, nós vamos trabalhar aqui na Santa Helena, nós vamos prevenir, né, os tipos de lesões aqui nos nossos pacientes, e nós vamos trabalhar em cima disso. Nós prevenimos lesão por pressão, né? Então, a comissão de pele está aqui disponível para poder ajudar no que for preciso, e assim, minimizar os danos dos nossos pacientes.